Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo é relacionado à atividade 13 do curso de Ciência Cotidiano, né? Referente à leitura do texto, a atividade 13 é leitura e a resposta à ficha de leitura do texto Humanos que Queremos Ser, Humanismo, Ciborguismo e Pós-Humanismo como Tecnologias de Si. Bom, a gente viu no último texto uma discussão sobre essas novos ambientes de existência, né? Que a gente viu realidade virtual, realidade aumentada, hiperrealidade, e tudo isso como novos espaços de existência que são dentro de uma perspectiva ambiental, né? No entanto, as transformações tecnológicas, para além dessa transformação do ambiente, elas também estão voltadas para a transformação do nosso próprio corpo, né? E que incluem, né, não só essa questão de uma docilização do corpo ou de formas de exercício, assim, né, mas também modificações mesmo corporais através de tecnologias que podem ser tanto aparatos técnicos, informacionais, modificações decorrentes do uso de produtos químicos, ou modificações por meio de sistemas de ser, né, de processos de exercício sistemático de ação, né, formas específicas de alimentação, de exercício, ou seja, uma rotina de organização corporal, né, quase como se fosse um sistema administrativo, uma técnica administrativa do corpo que visa transformar o corpo, tá? Para que ele siga processos que são não oriundos da natureza corporal, mas oriundos de uma transformação que se deseja alcançar, né? O corpo pensado aí, no caso, como uma máquina, né? Ou como algo para além, né, do humano. Então a gente vê essa discussão, né, do que a gente faz dessa modificação do corpo, ela é basicamente a discussão que a gente vai chamar hoje de pós-humanismo, dentro de uma grande gama de discussão chamada pós-humanismo, ou seja, de um corpo para além, né, de um corpo meramente humano. Então, no texto, a gente vai pegar uma história de um sujeito, né, que faz isso dentro, que está participando de uma palestra, né, dando uma palestra, aliás, sobre um termo que chama biohacking, né, no caso, biohacking de performance, que ele mostra as modificações que ele começa a fazer no corpo dele, no sentido de conseguir manter, reestruturar a configuração cerebral dele para que ele mantenha a atenção por mais tempo, diminua a fome e consiga dormir por menos tempo, tá? Ele faz isso por meio de dietas e de determinados exercícios físicos, assim, para conseguir reestruturar, reorganizar o corpo dele. Então, o corpo, nesse caso, é pensado mesmo como um sistema, né, administrável, um sistema de elementos que são organizados dentro de uma lógica que eu posso definir ou modificar, né, como se ele não fosse dotado de uma lógica e de uma existência com algo próprio. Tá? É negado essa existência do corpo como algo dotado de uma legitimidade própria ou algo dotado de uma tendência natural, né? Algo que tende, é até interessante comparar isso, por exemplo, com a noção de tendência organísmica, né? Processo do Rogers, né? É o contrário, é o oposto, né? O corpo não existiria uma tendência natural que o corpo teria para estabelecer padrões do que eu devo buscar, ou uma tendência à individuação, né, do Jung, né? Isso seria o contrário. O corpo não tem uma tendência nenhuma a nada, né? Inclusive nem à morte, né? Ele só é algo administrável, algo neutro, que pode ser administrado por um sistema, né, técnico de organização corporal. E isso é feito dentro de uma perspectiva de aumentar, né, de novo, como a gente tem sempre visto aqui,
aumentar a capacidade do sujeito para que ele consiga trabalhar mais e conseguir cumprir, desenvolver um desempenho profissional maior e consiga ter um desempenho melhor para realizar as atividades de submissão dele ao capital, tá? Ou seja, para que ele consiga dar conta de trabalhar, fazer mais as atividades relacionadas ao que a empresa dele manda, ele estabelece que ele tem que fazer, né? Que ele consiga fazer isso mais, melhor, de forma mais efetiva, tá? E aí, a partir dessa noção de biohacking, o texto vai localizar o biohacking dentro dessa perspectiva de um pós-humanismo, tá? E vai começar a discutir diferentes formas de pós-humanismo, né? Então, a primeira forma que ele primeira questão que ele vai colocar, o biohacking, né? Mas ele vai fazer uma discussão do que é, para se pensar o que é pós-humanismo, o que é humanismo, né? O humanismo é uma perspectiva de pensar o ser humano, né, que surge posterior como algo dotado de um sentido próprio, né, como algo dotado de uma centralidade dentro do mundo, né? O humanismo ele centraliza o mundo no homem, né, e não como era antes, né, no processo da Idade Média, assim, que era centrado em Deus e o homem era a imago Dei, né, imagem e semelhança de Deus, criado, mas não era centralidade. Centralidade era os elementos religiosos. Mas aí, com o humanismo, centralidade passa a ser o homem e desenvolvimento do homem. No entanto, essa definição do que é o homem, né, que ela é uma definição do homem, né, europeu, que adota valores específicos X, né, e geralmente um pai de família, heterossexual, branco, né? Uma pessoa que tem com um nível de renda, né? Com um certo nível instrucional. Qualquer coisa que se afaste disso remete o sujeito a uma menor humanização, né? E essa é uma perspectiva que já existia, né? O tanto que chama Renascimento, nesse período, né? Que onde o humanismo é criado, que é uma perspectiva que já existia na Grécia Antiga, né, com a noção de paideia. Paideia seria a educação das pessoas para que o homem ele nasce, né, com um potencial de humanidade, mas não necessariamente humano. O que o tornaria humano é a entrada numa segunda existência, que é a cultura. Então, as pessoas que não têm esse desenvolvimento cultural, no caso, desenvolvimento cultural europeu, né, dado as premissas greco-romanas, né, na época grega, né, mas a questão romana absorve isso, ele seria pensado como menos humano ou como ainda não totalmente humanizado. Tá? Então, a perspectiva que o humanismo isso tudo seria essa perspectiva de um homem específico, né, que adere a valores e a processos, formas de existir de uma cultura específica. Né? Tanto que um exemplo que talvez seja o exemplo mais icônico, né, disso, dentro de uma produção cultural, é o texto, a peça Tempestade, de Shakespeare, né, que é uma peça por muitos considerada a obra-prima do Shakespeare, né, que mostra a história de uma figura que é o exemplo desse homem completo, né, que é o Próspero. Né, que é um homem extremamente culto, inclusive que tem poderes mágicos, né, devido aos conhecimentos dele, né, que não era um cientista, porque na época a ciência ainda não estava estruturada, então era um mago, né, um alquimista. Em contraponto, né, que ele está preso numa ilha, né, que está na fronteira, né, da Europa com a África. Né, então é interessante assim, né, que também essa localização, uma pessoa que é remetida à fronteira, né, a esse limite entre civilização e não civilização. E você tem uma outra figura que é o Caliban, né, que é uma figura disforme, né, que não consegue controlar seus impulsos, né, ele tenta estuprar a filha a sexualidade dele é manifestada de forma violenta, ele tenta forçar a relação sexual com a Miranda, né, que é a filha do Próspero. Então, existe essa interpretação que alguns humanos são mais humanos que os outros, né?
que é o que a gente já viu aqui como a base, né, que a gente vê o tempo todo para pensar, inclusive a noção de necropolítica, né, a desconstrução, né, de biopolítica e necropolítica principalmente, que é a desconstrução de formas de existência como dotadas de legitimidade, né, e que essa deslegitimação dessas formas de existência, elas remetem a uma deslegitimação do outro como ser humano. Né? Então o humanismo ele é estruturado de forma a criar tanto uma figura do que é humano, quanto também deslegitimar algumas formas de existência como formas que não alcançaram a humanidade, né? Que são formas primitivas, formas infantis, formas degeneradas, né, de existência que não possibilitam que o sujeito vivencie a humanidade de forma plena, né? Aquilo não é um humano propriamente, algo que está próximo de ser humano, mas ainda não virou humano. Né? Eu lembro, vou insistir nisso, né? Porque é uma coisa interessante. Tem um autor que ele até vem para o Brasil depois, morre aqui em Petrópolis, né? Chama Stefan Zweig. Ele narrando, né, a morte do Fernando de Magalhães. Né? O Fernando de Magalhães ele morre tentando invadir uma ilha no Pacífico, né? Chama Ayai, o cara que mata ele era um líder dessa ilha, né? Aí quando o cara mata ele, né, que ele fala assim, quem é esse cara? Esse cara é frente ao Fernando de Magalhães, o cara que fez a circunnavegação, só um verme, só um ninguém, né? Vem esse sub-humano e mata um grande herói civilizacional. Né? Sendo que, na verdade, é um cara que chega, está invadindo a casa, o sujeito está defendendo a família dele, defendendo a propriedade dele lá, defendendo de um cara que chegou, de um ladrão, que chegou para roubar ele. Né? Então, só que a interpretação não, ele tinha que se deixar roubar, se deixar matar, deixar que as filhas e as esposas dele fossem violentadas sexualmente, né? Porque ele... Então, assim, a construção dessa interpretação do que é humano e do que não é humano, ela leva a essa diminuição do outro, né? Deslegitimação do outro, e é uma deslegitimação que está a serviço, obviamente, né? de um sistema econômico, de uma proposta ideológica, né? De dominação de um grupo sobre o outro. Tá? Então, a primeira forma que o autor vai apresentar no texto de pensar esse pós-humanismo é propriamente o anti-humanismo, né, que é uma negação não do ser humano, não do humanismo, mas desse humanismo como algo limitado, né, de pensar o humano como essa referência, né, que absoluta e que nega outras referências e outras formas de existir. Que vem principalmente de autores como Deleuze, Guattari e o próprio Derrida também, que talvez seja o principal autor desse processo de desconstrução, né? Então, esses autores vão colocar, olha, né, o humano ele precisa ser pensado não como unidade em si, né, como um elemento, uma centralidade que existe em relação somente a si mesmo, em detrimento de todo o resto. Mas o humano ser pensado na sua relação com outras formas de existência, incluindo, no caso, né, os animais, a biosfera, né, o planeta, as máquinas. Né? Então vai começar, isso já começa a ser um cerne de um pós-humanismo, né? de um repensar essa configuração, isso que é subjetivado, né? como humano, isso essa construção que eu faço de uma autorreferência para mim mesmo, né? A partir de quais premissas, né? Que seria essa subjetivação, essa construção de uma autorreferência. Eu vou fazer disso comigo como unidade isolada, absoluta, que pode que tem em si, né, a capacidade de deslegitimar outras existências, ou vou fazer isso, essa construção a partir de essa autorreferência, incluindo outros elementos, tá? Que é a proposta do anti-humanismo. Eu sou um ser humano,
mas eu sou um ser humano em relação aos animais, em relação às máquinas, em relação à biosfera de maneira geral e a outras possibilidades de existência humana. Tá? Há outras possibilidades de existência humana que não essa, né, europeias, lógica, né, descentralizadora. Bom, então isso seria uma primeira forma, que é uma forma crítica, né, que surge e que já remete o humano para algo pós, né, esse humano pensado no humanismo, né, esse humano como referência central, como centralidade do mundo, tá? E vão existir outras formas, né? Ele vai citar uma segunda forma, que seria o transhumanismo, que é essa visão do próprio biohacking, né? Que seria pensar a substituição, né? A partir das tecnologias atuais, a substituição de processos e características humanas que seriam, ao ver deles, limitadoras, tá? Limitadoras, e aí a questão vem, limitadoras de quê? Tá? Limitadoras em que sentido? Né? Geralmente essa limitação está associada à limitação de processo de desempenho, de formas de desempenho de vida, de raciocínio, de tempo de vida, né, de forma de exercício de vida, de energia, né, para fazer as coisas, mas também, embora isso não esteja sendo discutido aí no texto, esse transhumanismo pode ser pensado também para limitações de conteúdo, por exemplo, sexual, né, onde o corpo é pensado como algo que possa ser reestruturado, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá, gente? A gente pensa essa revisão, né, do corpo como algo somente, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia, modificação hormonal e tal. Mas a gente vê simulações desse transhumanismo aí, por exemplo, na internet, né, quando a pessoa cria avatares, né, de outro sexo, por exemplo, ou de outra espécie, né? Eu sou um ser, por exemplo, você tem jogos que o sujeito é um felino, né? Aí ele vive. Aliás, eu vi um jogo muito engraçado que o sujeito é uma cabra, né? Aí ele vive como uma cabra, né? A existência dele de cabra. Mas é muito comum, né? Também essa questão de rever a questão do gênero. Eu tive um caso que eu atendi uma vez de uma moça que conversava com outra pessoa pela internet, conheceu numa sala de bate-papo, não sei como é que era o sistema, né? Isso já tem algum tempo, né? Isso aconteceu mais ou menos há uns 8 anos atrás. O fato em si, né? Aconteceu uns 8 anos atrás, de uma moça que se apaixonou por um rapaz, né? Na internet e já tinha, putz, encontrei em alma gêmea, né? E a moça era de Minas e o rapaz lá do Maranhão, se não me engano, ou do Amazonas. E se apaixonou e achei a minha alma gêmea, achei a pessoa que o amor da minha vida, só que quando não, vamos conhecer pessoalmente, né? E quando foi conhecer pessoalmente era outra menina, era outra mulher. Então ela ficou assim, sem saber, né, o que fazia, mas e ficava com aquele, pô, mas não é a pessoa que eu me apaixonei, mas não é a pessoa que eu... Então você tinha um choque, né, de duas formas de realidade, né? Tanto que eu falei, lembrar que eu falei para vocês que essa realidade virtual é realidade também, né? Então essa experiência de um transhumanismo, ela, embora a que o texto se refira a uma modificação corporal realmente, né? Mas essa representação, modificação corporal enquanto representação de um corpo em outros ambientes, ele já existe, tá? Já há experiências disso com efeitos, inclusive no mundo real, né? Para além do mundo virtual, tá? Então, gente, o transhumanismo ele é essa modificação, essa pensar esse processo de modificação do corpo, né? E que é um processo criticável no sentido de que
De maneira geral, embora eu dei um outro exemplo aqui de ser pensado enquanto processo, por exemplo, questão da sexualidade, é, é, o transhumanismo ele pode ser pensado também como principalmente, né, a estruturação dele está associada ao processo de desempenho, tá? Aqueles elementos que a gente vem sempre discutindo aqui. Há formas de existência que são aceitas ou não. Inclusive mesmo nessa própria questão da moça que se passava por um rapaz, né, na internet, ela criou um avatar, uma forma de existência que era aceita pela outra menina e construiu uma relação a partir de uma forma de existência aceita pelo outro, né, mais aceitável do que ela se apresentando como mulher, né. Então é importante a gente ter essa dimensão do transhumanismo como uma modificação a partir de uma performance, né, voltada, orientada para o desenvolvimento de uma performance, que também né, o CERN mantém, embora de forma diferente, mantém como CERN, como a lógica subjacente também do ciborguismo, ou ciborguia, que é para pensar a estruturação de ciborgues. Tá? O ciborgue seria uma outra forma de pós-humano, tá? Que é pensado, pode ser pensado como esse sujeito que principalmente, né, como um sujeito modificado por próteses, tá? Modificado com modificações corporais reais, né? Não só sistemas de gestão. Então, por exemplo, o biohacking ele já é um transhumanismo, mas o sujeito é modificado por uma técnica de si, né? A gente viu, tem uma noção no texto também de cuidado de si, né? Mas no transhumanismo existe uma tecnologia de si, né? De reorganização do meu funcionamento cognitivo, de reorganização do meu funcionamento corporal, tá? É uma técnica de si que cria esse pós-humano, né? No ciborguismo não, já é intervenção protética mesmo, tá? Essa intervenção pode ser tanto uma intervenção por meio de acoplamentos de elementos desses aparatos técnicos, quanto acoplamentos, de introjeção desses elementos técnicos no nosso corpo, por exemplo, né? E só lembrando também, né, que o ciborguismo ele não precisa ser só de melhoramento. Você tem ciborguismos tanto de melhoramento, de normatização, de substituição, né, de algo por danos, assim, né, que seria um medicamento de tratamento, né, e o ciborguismo de modificação mesmo do sujeito, tá? Mas, por exemplo, que a gente tem relativamente avançado no nosso mundo hoje já um ciborguismo de suprir, né, defeitos ou acidentes que o sujeito pode ter criado. Né? Por exemplo, uma das melhores formas de tratamento hoje para depressão severa é a introjeção de um tipo de um marcapasso no cérebro. Né? O próprio marcapasso o coração está funcionando, você estabelece um elemento que vai controlando o funcionamento elétrico do coração. A mesma coisa você coloca no cérebro um chip, né, começa a não produzir serotonina e ele dispara, né, micro choques elétricos assim, né, que vão ativar as áreas do cérebro para a produção de serotonina e tal, assim, né, e o sujeito diminuir a depressão. Então você tem, ou da mesma forma a questão de próteses mesmo, né, existe até muito interessante como que está associado a questão da performance, né, que quando o Oscar Pistorius, né, que era um corredor paralímpico, ele consegue aumentar muito. O paralímpico daqueles corredores que tem a amputação das duas pernas. Tá? E o Oscar Pistorius era um corredor sul-africano, né? Até depois teve um caso, né? Foi acusado de assassinato, teve uma série de repercussões, não acompanhei o caso, né? Mas era um corredor sul-africano, né, que ele conseguiu um nível de desempenho muito alto
e ele foi correr na Olimpíada regular. Né? Ele era campeão paralímpico, né, de corrida de velocidade, e foi correr na Olimpíada regular e ficou entre os 10 mais rápidos do mundo. Né? Então, essa dimensão de desempenho, tá? ela começou a ver, por ele ter esse desempenho alto, né, se ter essa associação entre próteses e aumento de desempenho, começou a haver toda uma movimentação de repensar, né, esses ciborgues, né, no caso dele, né, pessoas dotadas de próteses com corretivas, né, de acidente, no caso dele, como elemento erotizável, né, e o Oscar Pistorius se transformou num sex symbol. E foi um processo que começou a se ampliar, tá? Essa erotização das próteses. Né? Então, tanto que houve isso também, né, na Paralimpíada Brasileira, que eles pegaram dois atores aí, né, e fizeram montagens dele. Foi até um trem complexo, teve muita crítica, fizeram montagem deles como dotados de prótese, né? Ou seja, numa clara tentativa de associação, né, num processo de erotização dessas figuras com próteses, né? Mas o começo dessa erotização ela vem com a associação, né, da prótese com um aumento de desempenho. Então você vai ter o ciborgue, ele vai ser, embora existam essas próteses corretivas, né, que esses ciborgues com próteses corretivas que já são mais comuns, né, de vários aspectos, né, você vai ter esse pensar os ciborgues também, né, como outros, né, de melhorias. Essas melhorias é baseado em quê? E esse que é o ponto que é importante a gente ter. Tá, o que você vai melhorar o corpo do sujeito? Né? Essa melhoria é sempre em função de uma tarefa a qual o sujeito é remetido. Tá? E não em função do próprio corpo. Lembrar aquela discussão que a gente já fez de uma noção de normalidade do uso de drogas. Né? Não, se você está usando a droga para dar conta de trabalhar mais, tá ok, né? Você tá normal. Você deixa de ser normal quando a droga, você está usando ela, está prejudicando sua funcionalidade. Né? Se a sua funcionalidade está preservada, não tem problema nenhum você usar droga. Então, a noção de normalidade, ela está associada não a uma necessidade do próprio corpo, necessidade do próprio sujeito, mas em função da capacidade de assujeitamento da pessoa a uma tarefa, né, a uma funcionalidade. Então, essa noção de normalidade, essa noção de melhoria, né, ela vem sempre associada a esse assujeitamento da pessoa a uma tarefa. Né? Tanto que a Dana Haraway, né, que é uma autora que trabalha a questão do feminismo e tal, ela vai trabalhar o ciborgue como metáfora, né? Como principalmente da questão da mulher, né? Pensando como metáfora de uma pessoa feita para cumprir determinadas funções, né? Então, e ela vai falar, né, que esse pensar como uma metáfora da mulher assujeitada, tá? De um corpo reestruturado para cumprir funções reprodutivas, funções sexuais, funções de cuidado do lar, né? E para isso ela precisa, né, ter essas modificações corporais, colocar silicone, fazer modificações no cabelo, se submeter a dietas e a exercícios, né, se submeter a sistemas de comportamento social, né, sistemas de controle de emoções, né, com o uso de remédios, com o uso
com o uso de hormônios e por aí vai. Tá? Então, essa dimensão do ciborgue, né, ele pode ser pensado como esse acoplamento mesmo de próteses, né, de elementos para fazer o sujeito virar um soldado melhor ou virar um trabalhador melhor. Sugiro muito que vocês assistam o filme Alien, o Oitavo Passageiro, que é um filme muito interessante, né, que mostra isso também. Mas o fundamental é a gente pensar, né, que essas próteses elas geralmente não são pensadas dentro de uma perspectiva do humano, né? Mesmo talvez nas próteses corretivas, né, de substituir partes, mas mesmo nas próteses corretivas você já tem esse pensar o processo de desempenho. A prótese corretiva se torna algo erotizável, né? Ou seja, algo que possui uma existência legitimada socialmente, né? Passível de ser investida afetivamente, quando está associada a um incremento no desempenho do sujeito. Então, o que o texto vai propor, finalizar, é falar assim, olha, esse pós-humanismo, ele de maneira geral, ele vem sendo construído como uma forma, né, essa relação do sujeito com essas tecnologias de modificação, vem sendo construído como uma forma de transformação do sujeito em função de formas de existência que são consideradas mais aceitas do que outras, mais legítimas do que outras. Tá? E essa legitimação vindo, né, como a gente já explicou antes, associada a grupos de dominação, a grupos de exploração, né? Você vai ser legitimado na medida que você é capaz de servir melhor ao capital, que você vai servir melhor a certas conformações de controle de populações, né? Mas ele vai falar que não, o pós-humanismo ele pode ser pensado como outra forma, a partir de uma perspectiva crítica, como uma forma de pensar uma ampliação, né, de formas de existência que são consideradas legítimas, inclusive aí, né, a existência de animais, a existência de meio ambientes, a existência de máquinas, tá? Isso que coloca como uma proposta crítica. E a nossa relação com esses ambientes tecnológicos, com esses ambientes, com esses ecossistemas, com esses outros, né, essas outras inteligências aí, animais ou inteligências artificiais possam ser repensadas. Tá? Então, pessoal, a gente vai continuar essa discussão, né? Não tem mais dois textos que a gente vai começar a ver impactos disso em vivências específicas, né? Mas eu acho que a gente já começa a ter uma noção de como que esses ambientes, essas modificações tecnológicas podem ter efeito sistemático na nossa vida. Tá? Não lembre de responder a ficha de leitura e dúvidas a gente tira dentro dos nossos momentos de discussão, tá bom? Até lá!